Em Jesus. Amém. Amém, amém. Se assente, queridão, queridona. Que bênção, que bênção. Abra a sua Bíblia, pode soltar isso, a tela. Filipe, o amigo. Filipe, o apóstolo que sabia fazer contas. Guilherme Querneto chamava de Filipe o prático, mas eu fui tocado de ver uma qualidade de Filipe que, ao meu ver, está implícita nas ocorrências que nós encontramos ele. Sempre no Evangelho de João. A propósito, o Evangelho de João é o que mais fala dos discípulos de Jesus nominalmente, com alguns detalhes. Por quê? Um palpite meu. Porque como João foi o último a morrer, ele sobreviveu a todos os outros discípulos. Mas tem mais um outro ponto também. João, ele era praticamente um adolescente enquanto caminhava com Jesus. Há quem diga entre 15 e 17 anos. Então ele tinha os outros apóstolos, os outros discípulos mais velhos, como verdadeiros heróis. Então quando ele vai escrever o Evangelho, basicamente no ano 85, depois que Mateus, Marcos e Lucas já haviam escrito os seus evangelhos, João se preocupou então em escrever aquilo que os outros não escreveram. Por isso, o Evangelho de João é o mais diferente dos outros três, que por serem iguais são chamados, quem já estudou um pouco de panorama bíblico sabe que são chamados de evangelhos sinóticos, né? Que são uma mesma ótica. Por conta disso, no capítulo 1, Filipe, ele é encontrado por Jesus. E é o texto que a gente vai estar vendo hoje, capítulo 1, versos 43 a 46. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia e encontrou Filipe. Repara que esse verbo é importante, ele vai se repetir outras vezes. Há quem disse: siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, que significa casa do pescador, uma cidade litorânea, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Meticuloso, né? Ele vai dar todas as características. Jesus o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: venha ver. A outra ocorrência de Filipe está no capítulo 6. Na mensagem de domingo passado, na quinta-feira passada, você viu que foi ele que levantou a questão para Jesus, que aquela multidão que se aglomerava precisava se alimentar, algo em torno de 5.000 homens, se for contar mulheres e crianças, algo em torno de 12.000 pessoas. E foi Filipe que, no versículo 5, perguntou a Jesus: onde compraremos pão para lhes dar de comer? E no versículo 7, Filipe, como ele sabia fazer contas, deve ter perguntado para Judas quanto que eles tinham em caixa, e ele disse: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. A outra ocorrência de Filipe está no capítulo 12.
quando um grupo de gregos, a partir do versículo 20, e é muito interessante fazer esse destaque, porque Filipe, o nome Filipe é um nome grego, que significa amante de cavalos, né? Ou amigo de cavalos. E possivelmente ele tinha conhecidos também gregos, sabia falar esse idioma. Por isso que a partir do versículo 20 do capítulo 12, um grupo se dirige até Filipe, né? Entre os que foram para adorar durante a festa, a Páscoa, havia alguns gregos, e esses se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e lhe pediram: Senhor, queremos ver Jesus. E Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe comunicaram a Jesus. Na próxima quinta-feira, se Jesus não voltar antes, eu vou estar falando no capítulo 16, que vamos encontrar mais uma outra ocorrência de Filipe. Deixa eu estar compreendendo aqui. Não é o 16, não. Deixa eu só me encontrar aqui. O episódio em que ele vai dizer: mostra-nos o Pai. E eu vou trazer esse texto aqui para reforçar o fato de que Filipe, a despeito dele saber as coisas, ter apresentado, capítulo 14, a partir do versículo 8, em que Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. No versículo 9, Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Olhe para mim, porque eu quero trazer um princípio muito duro da palavra de Deus. É possível levar outros para Jesus sem ter sido levado primeiro a Jesus, sem ter o coração transformado por Jesus. Mostra-nos o Pai. Filipe ainda tinha dúvidas. E Jesus não recrimina. Pode parecer a fala de Jesus no versículo 9 do capítulo 14 meio que dura, mas não foi. Jesus apenas explicou a Filipe: Filipe, você está tanto tempo comigo. Será que você ainda não percebeu que quem vê a mim, vê o Pai? Então, na próxima quinta-feira, a gente vai entender um pouco dessa dúvida final de Filipe. Não sabemos maiores detalhes de por onde Filipe esteve, por onde ele exerceu seu ministério, qual foi a sua morte, mas o que sabemos é de que Filipe nos deixou lições preciosas, sobretudo na seguinte perspectiva: em algum momento na nossa vida, nós vamos ser encontrados por Jesus. Eu olho para o texto que nós estamos em tela, capítulo 1, versículo 43, e ele me dá uma esperança do tamanho do mundo. Jesus resolveu ir para a Galiléia e encontrou Filipe. A gente não precisa ser muito sensível, amados, para andar pelas ruas e ver que há muitas pessoas perdidas. Isso me faz lembrar uma história que li há muito tempo, de que na Segunda Guerra Mundial, um piloto ligou para a torre mais próxima e disse assim: eu creio que eu estou perdido. Vocês podem me dar
a minha localização? E a torre respondeu assim: nós temos uma boa notícia e uma má notícia. A má notícia é que você está mesmo perdido. A boa notícia é que você está voando perdido em tempo recorde. Você está muito rápido. E a despeito disso, está voando perdido. É incrível como que as pessoas, amados e amadas, que andam por aí, nós mesmos, podemos eventualmente estarmos nessa situação também. Eu não posso, de maneira alguma, determinar que nesse auditório todos aqui sejam salvos, ou que vai acessar a mensagem. Há pessoas que têm uma ideia acerca de Jesus, amados, que é extremamente enganosa. C.S. Lewis, no seu Cristianismo Puro e Simples, ele vai dizer: eu quero aqui evitar que alguém expresse essa grande insensatez que certas pessoas tantas vezes repetem a respeito de Jesus. Eu estou pronto a aceitar Jesus como um grande mestre moralista, mas não aceito sua alegação de que ele era Deus. Aí está uma coisa que não podemos dizer. Um homem que fosse apenas um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não poderia ser um grande mestre moralista. Ou era um louco, e portanto se acha no mesmo plano daquele que se afirma ser um ovo cozido, ou então era um demônio do inferno. Cada um tem de fazer sua escolha. Ou este homem era e é o Filho de Deus, ou então ele era louco, ou coisa pior. Filipe foi encontrado por Jesus. Por onde Filipe andava? Natural de Betsaida, era pescador. Tudo leva a crer. Amigo de Natanael, que morava na cidade, uma aldeia próxima chamada Caná, Caná da Galileia. Tudo leva a crer que Filipe era amigo, conhecido, quem sabe companheiro de pesca de Pedro, de André, de Tiago e de João. André foi chamado por Cristo, foi a Cristo, na verdade nem foi chamado, né? Ele foi a Cristo ao ouvir o testemunho de João Batista. Eis o Cordeiro de Deus. E tudo leva a crer que ele e João deixaram João Batista e seguiram a Jesus. André procura Pedro, seu irmão, e diz: achamos o Messias. E tudo leva a crer que João, então, fala com Tiago. E Filipe estava ali. E Jesus resolve ir para a Galileia. Em sua santa providência, amados, Jesus disse: eu vou para a Galileia. Nós que conhecemos a história, fica fácil de saber por quê. Mas na providência divina, ele foi a Galileia para se encontrar com Filipe. Quando eu digo, e eu vou repetir agora, de que aqueles que são do Senhor, mais cedo ou mais tarde, serão encontrados por Ele, eu estou dizendo, amados, aquilo que a palavra de Deus nos diz de maneira muito clara. Foi a Filipe que pela primeira vez Jesus disse: siga-me. Existem várias formas da gente levar pessoas para Jesus. André foi a Cristo por meio de João Batista, Pedro porque André o levou, agora Filipe foi chamado pelo próprio Jesus, que depois, por sua vez, vai encontrar a Natanael, seu amigo, e levá-lo também para Jesus. O que me encanta, amados, e que deveria lhe encantar também, é que no que diz respeito à salvação, o Espírito Santo chama cada um conforme Ele quer. Ele quer. E chama Filipe.
Filipe, que poderia ser chamado, e John MacArthur fala sobre isso, hoje em dia, como se fosse uma típica pessoa de processos. Um sujeito ligado em fatos, em números. Um sujeito que fazia tudo nos conformes, prático, tradicional. MacArthur vai dizer de que era o tipo de pessoa que dentro de uma empresa costuma ser chamada de estraga-prazeres, tacanha, por não ter uma visão mais ampla. Ele era obcecado em descobrir razões pelas quais as coisas não podiam ser feitas. Não se contentava apenas em buscar uma forma de fazê-las, queria saber o porquê. Ele era pragmático e tendia a ser cínico, às vezes derrotista. Por isso que ao final, ele vai dizer para Jesus, na cara dura, mostra-nos o Pai. Eu quero entender como funciona isso. Eu gosto de pensar que Jesus está encontrando pessoas, hoje em dia também, como Filipe. E quando Jesus encontra alguém, ele lhe dá uma missão, encontrar outros pelo caminho. Não importa se você é uma pessoa relacional, como Tiago e João, que falavam o que vinha na telha, como Pedro, também expansivo, como André, extremamente carismático, ou se você é uma pessoa de processo, calculista, como Filipe. Dando um clique em água, Jesus encontra Filipe. Ele encontra. Foi inevitável eu me lembrar da poesia de Francis Thompson, citada também por John Stott e por outros autores, quando eu pensei nesse verbo encontrou Filipe. E só para você ter uma ideia, esse verbo encontrar vai aparecer outras vezes, né? Porque Filipe encontra Natanael no versículo 45 e diz: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei. O verbo no grego para encontrar aqui é encontrar depois de uma pesquisa atenta. Também dá essa ideia, uma busca. E a poesia de Francis Thompson chama-se Celeste Cão de Caça. Dele fugi noites e dias adentro, dele fugi, pelo arcos dos anos, dele fugi, pelos caminhos dos labirintos, de minha própria mente no meio de lágrimas, dele me ocultei, sob riso incessante, por sobre esperanças panorâmicas corri e lancei-me precipitado para baixo de titânicas trevas de temores abissais, para longe daqueles fortes pés que seguiam após mim. Mas com desapressada perseguição e com inabalável ritmo, deliberada velocidade, majestosa urgência, eles marcavam os passos e uma voz insistia, mais urgente que os pés: tudo no mundo te atraiçoa quando tu me traz. Tudo foge de ti quando foges de mim. Ah, pobre cego insensato, aquela treva que parecia envolver a tua vida, nada mais era que a sombra de minhas mãos estendidas para abraçar-te. E encontrou Filipe. Encontrou Filipe. Lá na Galileia. Ele era de Betsaida, a mesma cidade de André e de Pedro. Uma vila de pescadores, mencionada nos evangelhos pelo menos 7 vezes. 3 dos discípulos de Jesus, pescadores de profissão, eram de lá. Foi lá em Betsaida que Jesus alimentou uma grande multidão. Foi lá que ele curou o cego, foi lá que ele andou sobre a água. Ele também condenou aquela cidade pela incredulidade. Os evangelhos falam de que os moradores de Betsaida eram inconstantes e narcisistas. Viram milagres de Jesus, receberam as bênçãos de Jesus, mas a maioria esmagadora da população não cria nele.
Mas Jesus foi lá e encontrou Filipe. Não fez pouco caso da má fama da cidade, não quis considerar o histórico daquela população. Ele foi atrás. Ele queria Filipe. Me permita dizer, a grosso modo, que Jesus teria dito: Filipe, eu tenho algo para você, Filipe. Filipe era um estudioso da lei do Antigo Testamento. O versículo 45 vai dizer de que ele vai falar de que a Natanael, que eles haviam encontrado aquele que Moisés escreveu na lei. Ele conhecia aquilo que Moisés havia escrito. Mais do que isso, e a quem se referia os profetas, ele conhecia também os profetas. Lei e os profetas, na verdade, é o resumo de todo o Antigo Testamento. Filipe havia estudado, refletido. Filipe também havia pesquisado sobre Jesus. Ele diz, ele é nazareno, e o nome do pai dele é José. É José. O outro ponto muito interessante que eu destaco nesse texto é de como que Jesus ele vai chamar, amados e amadas, os discípulos. E a maioria dos discípulos, não, metade dos discípulos, podemos assim dizer, eram de uma mesma região. Na verdade, todos eram galileus, exceto Judas, que era de Queriote, na Judéia. Por isso, Judas Iscariotes. Por que chamar todos galileus? Por que chamar todos aparentados ou amigos de infância? Por quê? Eu ouso dizer, porque Jesus queria que aquele grupo se desse bem. Por que a gente se reúne como igreja? Por que a gente se aproxima uns dos outros? Por que não dá para ser crente em casa? Vi um testemunho de que algumas igrejas americanas estão com dificuldades agora, muitas igrejas, até no Brasil também, somente agora estão começando a voltar aos cultos, e muita gente não voltou. Eu vi um testemunho de alguém que resolveu voltar aos cultos presenciais, dizendo o seguinte: é porque esse negócio de assistir culto virtual, ou culto pela internet, não é ser igreja. Ele nem precisava parar para pensar tanto, né? Isso para mim é tão óbvio. Assistir culto não é o mesmo que ser igreja. A gente precisa de vida na vida, a gente precisa se conhecer. A gente precisa, se não ter os mesmos gostos, obviamente, mas precisamos fazer as mesmas coisas. Lá em João, no capítulo 21, quando os discípulos resolvem voltar a pescar, olha só o grupo que voltou a pescar depois da sugestão de Pedro. Capítulo 21, versículo 2. Estavam juntos. Isso é que é igreja, amados. Está junto quando a coisa é boa, mas está junto também na coisa errada, né? Estavam juntos. Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, né? Pedro e André, ou melhor, Tiago e João, e mais 2 discípulos de Jesus. Ah, seria tão bom, não posso cravar, mas eu vejo que um desses 2 poderia ser bem Filipe, porque onde Natanael estava, Filipe também estava. Jesus tem um chamado para Filipe, disse assim: Filipe, siga-me. Hoje, Jesus está dizendo para você: siga-me, mas siga-me junto com os seus. Siga em grupo. Siga em caravana. Faça parte do mesmo partido, do mesmo grupo. Defenda a mesma causa. A causa do Evangelho. Dando um clique, Iago, no verso 45, Filipe encontra Natanael. Porque quem encontra Jesus, logo recebe a missão de encontrar outros. É um senso de urgência tão grande, amados, que o texto diz: Filipe encontrou Natanael. Ele disse: achamos.
Achamos. Ele que estudava a palavra de Deus, logo foi dando as credenciais, conforme eu já disse para vocês. Filipe conhecia de onde Jesus vinha. Em João 6, 41 e 42, nós encontramos Jesus sendo chamado de filho de José. E aqui é essa a identificação que Filipe faz. Filipe usa o seu conhecimento da Escritura para apresentar Jesus. Filipe compreendeu quem era Jesus mediante a Bíblia. Sabe por que tem muita gente que tem dúvidas a respeito de Jesus? Porque não conhece a Bíblia. Sabe por que tem muitos crentes que não conhecem a Jesus? Porque estão em igrejas que não estudam a Bíblia. Igrejas que não pregam a Bíblia. Cristo, amados, é o tema central da Bíblia. Isaac representava Cristo, Moisés representava Cristo. Os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para Cristo. O sumo sacerdote era um representante de Cristo. Os juízes eram representantes de Cristo. Os profetas falaram sobre Cristo. Isaías, Daniel, Zacarias. Você precisa parar, queridão e queridona, e entender que Jesus foi extraordinário. Eu não sei se eu vou conseguir, por palavras falíveis, humanas, trazer a você o que isso significa. Jesus era e é absolutamente fantástico. Ele é incrível. Ele é demais. Se Jesus tivesse sido apenas um homem piedoso e notável, seria difícil crer nos relatos do Novo Testamento sobre a sua vida e sobre a sua obra. Jesus, amados, é o agente do Pai na criação. O autor aos Hebreus vai dizer que por meio dele foi criado igualmente os mundos. Tudo que aconteceu no mundo, amados, antes dele, depois dele, dependem dele. Ele é o autor da vida que se levantou da morte. Ele é o Filho de Deus encarnado. Sua vida foi surpreendente. Charles Wesley costumava dizer: todo esse mistério, morre o imortal, mas não há mistério comparável na ressurreição do imortal. Por isso nós precisamos, queridão e queridona, e esse é o meu ponto aqui nessa noite, falar de Jesus, encontrar pessoas, encontrar os nossos Natanaéis. Onde estão os Filipes? Onde estão os homens e mulheres que vão encontrar os seus amigos, suas amigas e vão falar de Jesus? Amados, reli alguns capítulos do clássico Paixão pelas Almas, de Oswald Smith. Ele diz no seu livro: a igreja de Cristo só é igreja por causa do evangelismo, desde os dias dos apóstolos. É o que leva as pessoas à salvação. O evangelismo é essencial hoje, como sempre foi. Sem reavivamento espiritual, a vida como a conhecemos fatalmente perece. Não pode ser chamada de evangélica a igreja que não evangeliza. Queridos, queridas, como é emocionante olhar Jesus convidando os seus discípulos. E Philip Yancey, no seu livraço chamado O Jesus que eu nunca conheci, ele vai falar naquele livro sobre a extrema simplicidade dos discípulos de Jesus e o quanto isso deveria nos encher de esperança. Porque preste atenção,
Jesus não escolheu seus seguidores com base no talento inato. Eles eram incautos, ou na perfeição, ou no potencial de excelência. Jesus se rodeou de pessoas comuns que não entendiam direito, não exerciam muito poder espiritual e às vezes se comportavam como alunos mal educados. Jesus preferiu trabalhar com recrutas nada promissores. Jesus, amados, de um bando de nécios, organizou uma igreja que nunca tem parado de crescer nos mais de 19 séculos de sua história. Tem esperança para mim, tem esperança para você. Aleluia. E há algumas verdades que eu quero que cada um aqui leve para a sua casa. Primeiro, que Cristo está interessado em ser encontrado. E Jesus vai ao seu encontro até encontrá-lo. Amém. Preste atenção aqui. Não é o livre-arbítrio da pessoa que decide seu destino. É o chamado do Senhor. É aquele que acolhe esse chamado. Aquele que recebe pelo poder de Deus no Evangelho, toma a sua decisão e crê. E esse já está em comunhão com Jesus. Bem-aventurado aquele que compreende, amados e amadas, que não tem responsabilidade nem mérito algum na sua própria salvação. Tudo foi por conta dele. Ele nos amou, ele nos escolheu. Ele nos encontrou. Numa situação que nós não poderíamos ser encontrados, amados. Num contexto que nós mesmos não poderíamos querer absolutamente nada. Cristo está interessado em ser encontrado. E Jesus vai ao seu encontro, hein? Se você está aqui nesta noite e ainda não tem certeza de fato de ter sido encontrado por Jesus, Ele vai encontrá-lo. Ele está à sua cola, à sua cata. Ele vai encontrá-lo. Quer você queira, quer não. Quer você compreenda isso ou não. Quer você tenha isso como lógico ou não. Jesus encontrou a Filipe. E Ele quer encontrar você também. Agora, na resposta de Filipe, dando um clique, Iago, no verso 46 a Natanael, eu me inspiro. Nós precisamos de Filipes que digam às pessoas em seu redor: venham ver. Olhe para mim. Ao invés de ficar discutindo, ao invés de ficar polemizando, diga para as pessoas: venham ver. Natanael chega para Filipe e fala o seguinte: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe não falou: não, rapaz, não fala disso não. Olha só, pensa bem, pensa comigo, vamos conversar. Não, vamos conversar não. Venha ver. Venha ver. O cristão, amados, que vive o cristianismo é um outdoor do Evangelho de Deus. Venha ver. Ele diz algo nessa direção. Ele não fala de algo, queridão e queridona, que ele não conhece ou que ele, de certo modo, não experimentou. Ele diz: venha ver. Venha ver. Filipe conhecia da palavra de Deus. Filipe sabia quem era o Cristo. Ele diz: achamos. Mas diante da objeção de Natanael, ele só respondeu: olhe para mim, venha ver. Venha ver. Eu quero terminar com uma denúncia e um alerta. Dando um clique, Iago, por favor. A denúncia é de que há muitos cristãos que estão acomodados demais. A liberdade religiosa que temos de fé e de crença
faz com que muitos de nós pensemos que o mundo inteiro vive esse tipo de cristianismo que a gente vive aqui. Quando estava vivo, o irmão André, da Missão Portas Abertas, foi indagado se nós, aqui no Ocidente, deveríamos esperar também um tempo de severa perseguição, como nos demais países. O irmão André disse cabalmente: não. O cristianismo que a gente vive aqui no Ocidente não atrairia qualquer perseguição. Mas me parece, queridão, e essa eu fiz uma denúncia e agora um alerta. É incrível, amados, como que o cerco está apertando. Missão Portas Abertas lançou nesta semana um artigo de que a China está entre os 20 países com maior repressão contra cristãos no mundo. E um caso específico que aconteceu lá é que 2 famílias de uma província na região central da China passaram a ser investigadas após os seus filhos informarem que eram cristãos. Tudo por conta de um formulário escolar. Eles foram obrigados a preencher o documento e os pais foram convocados para confirmar a informação. E preste atenção no que eu vou dizer. Tiveram que assinar uma declaração, os pais, afirmando que não iriam ensinar sua religião em casa. Em casa. E se eles não assinassem o documento, as crianças seriam expulsas da escola. Os pais precisaram afirmar que não professariam religião alguma, nem participariam de atividades religiosas ou disseminariam religião em lugar algum. Amados, vai chegar um tempo, e não está longe, e nós vamos precisar deixar muito claro a quem nós servimos. Olhe para mim, por favor, vai acabar a mamata. O cristianismo não é uma religião de comodidades. Seguir a Jesus implica correr riscos. E nós vamos precisar definir. E demonstrar que, de fato, estamos dispostos a viver como Cristo quer que vivamos neste tempo. Mas olhe para mim, por favor. A sua família vai precisar expressar a razão da esperança que há em Cristo Jesus. Os seus comprometimentos no trabalho precisarão deixar claro e evidente a quem, de fato, você presta lealdade. Não dá, amados, para ser cristão e, ao mesmo tempo, viver de acordo com os padrões deste mundo. A gente pode aqui no Brasil não ter um formulário para preencher.
Mas há muitos de nós abrindo mão do testemunho cristão para serem bem aceitos na família, no trabalho, na sociedade em geral. Está na hora da gente dizer a quem servimos. Porque Jesus disse a Filipe: siga-me. E Ele está dizendo a nós: siga-me. Não olhe para trás. Siga-me. Não olhe para os lados. Siga-me. Siga-me. Ah, pastor, mas eu estou vindo na igreja sozinho porque o meu cônjuge não quer vir. Siga-me. O chamado é individual. Siga-me. Ah, mas eu estou sofrendo muito. Siga-me. Jesus está dizendo para você: siga-me. A que preço for, siga-me. Abaixe a cabeça, feche seus olhos, diga: seguirei a meu bom mestre. Como diz o hino, né? Seguirei a meu bom mestre. Onde quer que for, irei. Siga-me. Filipe não foi encontrado por Jesus para que ele continuasse a sua vida e a sua rotina. Sua vida mudou. Sua rotina mudou. Seu destino mudou. Quando Jesus encontra você, é para que você mude de vida. Para que você possa dizer às pessoas que estão em sua volta: venham ver, achamos aquele de quem os profetas, a lei e os profetas anunciaram. Achamos a Jesus. Deus, a sua palavra é a verdade. E nós estamos muito mal acostumados. O que os cristãos estão enfrentando na China, será que nós vamos ter que viver para que a igreja evangélica brasileira acorde? Acorde. E pare de seguir a homens para seguir a Jesus. E pare de seguir modismos para seguir o Evangelho. E pare de seguir personalidades para seguir o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Salvador, o Cristo. Esta é a hora. Este é o momento de uma decisão. Nós podemos dizer ao mundo: venham ver. Venham ver. E vamos continuar como Filipe. Como Filipe. Seguindo aquele que nos encontrou em nosso caminho. Ah, Deus, eu não posso sondar os corações dos meus ouvintes. Eu não posso esquadrinhá-los. Mas o Senhor pode. E o Senhor conhece cada coração aqui. E sabe que se não houver o foco em Jesus, tal pessoa não vai permanecer no caminho. Mas se o foco for Jesus, aquele que nos encontrou no caminho,
nós vamos, uma vez encontrados, vamos receber a missão de encontrar outros também, para mostrar a estes a transformação que o Senhor Jesus fez na nossa vida e na nossa história. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Continue orando ao Senhor. Continue clamando a Ele. E dizendo: eu quero segui-lo. E eu quero levar outros a segui-lo também.